Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe. Uma ótima semana para todos nós. Hoje nós estamos dando início à quinta semana desse plano de leitura em ordem cronológica. Serão as 52 semanas de leitura da Bíblia Sagrada, de uma ordem cronológica, de Gênesis a Apocalipse, diferenciado aí. Nós já lemos por inteiro o livro de Jó e lemos também por inteiro o livro de Gênesis. Agora nós estamos no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 5, 6 e 7. Estou com a minha colinha aqui, meu plano de leitura aqui, tá anotadinho. E vamos para cima aqui. Vamos iniciar hoje a quinta semana. E que Deus venha nos dar graça, nos venha dar força, saúde, fé e disposição aí para esse plano de leitura aí. Leituras diárias de 3 a 4 capítulos por dia da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Glória a Deus! Faz o seguinte, antes de estar dando início da leitura, me ajuda aí. Toque no sininho, compartilha e se inscreve aí no meu canal. Vamos estar aí engajando esse canal aí, vamos estar crescendo aí, vamos fazer acontecer aí. Várias pessoas vão ser alcançadas aí com a palavra de Deus aí, quando você me ajudar aí, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos para cima. Êxodo capítulo 5, vamos orar? É importante nós orarmos antes de começar a leitura, porque no momento da leitura nós já enfrentamos batalhas espirituais. Falei ontem no vídeo anterior, falei sobre a batalha espiritual que eu venho enfrentando, nesses dias aí, por produzir, esse conteúdo aí, tá transmitindo a leitura bíblica. Nós enfrentamos batalhas espirituais e o inimigo não está de brincadeira. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui, neste ambiente, meu Pai, qual o Senhor nos plantou, para compartilhar da Tua palavra, Senhor, a leitura da Tua palavra. Estou aí nesse propósito de 52 semanas e estamos hoje dando início à quinta semana, meu Pai. Te agradecer pela saúde, pela proteção, pelo revestimento, por estar presente, por me proteger, por abençoar a minha vida, não somente a minha vida, mas de todos aqueles que irão assistir esse vídeo, esse conteúdo, meu Pai, na internet. Muito obrigado, Senhor. E peço a Ti, nos dê sabedoria, nos dê graça, abre o nosso entendimento da Tua palavra e que nós venhamos a ser edificados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Êxodo capítulo 5, o verso 1 diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Olha isso, irmãos. Deixe o meu povo celebrar uma festa. Que Deus é esse que gosta de festa. Que gosta, e a festa era para honra. É para honrar o nome do Senhor. É para honrar a Deus. Então a festa honra a Deus. Por isso que o diabo ele usa desse momento de festividade para desonrar a Deus, Onde há a bebida, a prostituição, a festa. Você vê que tudo, o inimigo sempre vai usar as coisas de Deus para feri-lo, para ferir sua santidade, para ferir o seu caráter, Deus liberta o povo do Egito para celebrar uma festa no deserto. E aí o inimigo usa desse termo, dessa ocasião de festa, para denigrir
né, a imagem, a santidade de Deus, não é? É assim que o inimigo faz, ele sempre vai usar das coisas de Deus para retorcer a verdade, ele gosta de torcer a verdade, ele gosta de usar as coisas, porque ele é um eterno, ele é um eterno copiador. O inimigo, ele não cria nada, ele só copia e desmoraliza a verdade, a honestidade, a integridade, a santidade. É dessa forma que Satanás ele age, ele atua. Ele usa aquilo que é santo e transforma em profano, né? E a festa foi algo criado por Deus. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, a festa é algo criado por Deus que Satanás, quando veio na terra, veio lançado do céu para a terra, com a terça parte de anjos, vai usar tudo que acontecia no céu, tudo que foi criado por Deus, vai usar para afrontar a Deus, né? Inclusive, ele usa o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, para justamente ofender a Deus, né? Porque quando ele usa o ser humano para destruição, para roubo, para mentira, ele está ferindo a Deus, porque Deus criou para louvor e glória do nome dele. E Satanás toma aquilo para justamente ferir a Deus. Satanás diretamente não consegue ferir a Deus, mas pode usar aquilo que Deus criou para feri-lo, né? É uma forma de atacar aí o caráter de Deus. Enfim, o inimigo não é dono de nada, o inimigo não tem poder para criar nada, ele só repete, ele é só um repetidor, um copiador das coisas, e só que a cópia de Satanás é muito mal feita. É muito mal feita, tá bom? Vamos lá. Versículo 2. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco, portanto deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu a Moisés e Arão: por que distrai o povo de suas tarefas? Volte ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra e vocês os estão impedindo de trabalhar. Vocês estão atrapalhando o andamento aqui das construções. Vocês estão atrapalhando. Volta lá, vai trabalhar e para de ficar distraindo o povo. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continue a exigir que produzem a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota, eles são preguiçosos e por isso clamam: deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Olha isso. Moisés e Arão foi lá para interceder pelo povo, para o povo sair do Egito. Mas Deus já tinha falado para Moisés lá no Monte Moriá que ia endurecer o coração de Faraó para a saída. Então, tudo isso que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram ao povo: assim diz o Faraó: vocês não receberão mais palha. Saiam e junte-se onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los: completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nós lhes fornecíamos palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores.
foram muito maltratados por terem desejado a libertação, sair do Egito. Por que não completaram as cotas nem ontem, nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: por favor, não trate seus servos desse modo, não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, preguiçosos, por isso andam dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Volte agora, mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com mais ainda crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Olha isso. Agora Moisés vai pressionar Deus. Agora Moisés vai pressionar Deus, vai questionar Deus e vai perguntar a Deus: por que o Senhor está me enviando? Por que o Senhor está me enviando? Será mesmo que é de tua vontade mesmo? Será que é de tua vontade o Senhor ter me enviado? Por que me envia, Senhor? Até agora não houve libertação, até agora nada aconteceu. E aí no capítulo 6, Deus vai liberar uma promessa sobre o resgate do povo hebreu lá do Egito. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque, Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei. É bom grifar isso, irmãos, porque isso é uma fala de Deus. É uma fala de Deus. Os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra em que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. É a promessa que Deus libera sobre o povo, a libertação para a terra de Canaã. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Mas o Senhor retrucou Moisés: os israelitas já não querem me dar ouvidos. Mas, Senhor, os israelitas não querem me dar ouvidos, retrucou Moisés para Deus.
Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. Quer dizer, sou gago, né? Tenho essa dificuldade. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Aí aqui no versículo 14, até o versículo 24, são 10 versículos que falam da descendência, né, dos antepassados de Moisés e Arão, falam dos descendentes, né, de Moisés e Arão. É uma genealogia que fala, ó, no versículo 14, fala sobre o chefe dos clãs, né, cada representante da família, dos antepassados de Israel. E começa a falar de Rúben, que foi o filho mais velho de Jacó, e vai até Benjamim. Os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Rúben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Esses são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Anrão, que foi irmão de Moisés, né? Então, os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Anrão, Anrão foi o pai de Moisés, né? Anrão foi o pai de Moisés, pai de Arão. Então ele veio da descendência dos coatitas, né? Anrão, Isai, Esbom, Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mauli e Muzi. Esses são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de família. Anrão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz 2 filhos, Arão e Moisés. Então Joquebede se casou com Anrão e deu 2 filhos, gerou 2 filhos, Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana, Bizaf. Eleazar, filho de Arã, se casou com uma das filhas de Putiel e ela deu à luz seu filho Finéias. Estes são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas, relacionados de acordo com seus clãs. Foi a esses 2, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Transmita ao faraó, rei do Egito, tudo que eu lhes disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: não posso fazer isso, tenho tanta dificuldade para falar, porque o faraó me daria ouvidos? Moisés colocando ali o defeito dele, a falha dele na fala, justamente na fala. Moisés era gago e por ter essa dificuldade na fala, na pronúncia, ele acabou usando como desculpa em certas ocasiões para transmitir os recados de Deus. Mas Deus não perde tempo, pegou o irmão, olha só que interessante, né? Moisés tinha problema na fala e Arão tinha uma facilidade de falar, uma eloquência para falar. Então, Deus sabe o que faz. Deus é perfeito em todo o tempo e sabe o que faz. No capítulo 7, o Senhor renova a sua ordem, né? Renova a sua ordem. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer.
eu farei parecer Deus para Faraó. Olha isso. E Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar. E Arão mandará o Faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do Faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Deus precisava criar uma ocasião para demonstrar o seu poder. Aí é que está, irmãos. Por isso que Paulo ele vai falar, né, que todas as coisas, lá em Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem. Então, o que eu aprendo aqui? Que o próprio Deus, ele precisou endurecer o coração de Faraó, ele precisou criar dificuldades para demonstrar o seu poder, porque o poder de Deus só é demonstrado na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, sabe? O poder de Deus, os milagres só acontecem em situações de crise, tempestade, cegueira, surdez, paralisia. Você vê os grandes sinais e maravilhas através das dificuldades. Então, nós não podemos achar que as dificuldades vêm do inimigo. Nossa, o inimigo está se levantando. Não, as dificuldades vêm na nossa vida para justamente mostrar o poder de Deus. Deus permite essas dificuldades vir na nossa vida para demonstrar o seu poder, o seu senhorio sobre nós, né? O amor, a paz, a misericórdia, o perdão, a transformação que Ele quer, o propósito que Ele quer, que justamente é transformar nossas vidas. E Ele usa justamente as dificuldades, as nossas fraquezas, nossas lutas, nossas guerras, conosco mesmo, guerra interior, né, da velha criatura, justamente para mostrar o poder dele. Então aqui, eu vejo essa necessidade de Deus endurecer o coração de Faraó para multiplicar o teu poder, para mostrar, olha, eu tenho poder. Eles estão adorando ídolos, né? Eles creem em imagens. Eu vou mostrar que as imagens deles não servem para nada. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, não tem vidas nela. São feitos pelas mãos de um homem pecador, né? Então, eu vou mostrar que eu sou Deus, que a minha mão, quando quer pesar, é pesada e ponto final. Então, não há as coisas ruins que acontecem na nossa vida, é justamente para mostrar o poder de Deus. Por isso que no livro de Tiago, ele vai falar para nós se alegrar nas dificuldades, se alegrar nas provações. Tende por grande motivo o passardes por provações, né? Então, irmãos, no final tudo dá certo, né? No final tudo vai dar certo. Dizia já o sábio Salomão, melhor é o fim do que o começo. No começo pode vir as dificuldades, aquela luta, escassez, perigo, perrengue, mas no meio vai melhorando e no final, o final é sempre glorioso e é o final que importa, não é o começo das coisas. O meio e o fim é o que importa e vamos para cima. Mesmo assim, o Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército. Agora ele está chamando aquele bando de escravos judeus lá, hebreus lá, de exército. Eram tudo escravo, tudo que trabalhava para comer. Agora Deus está chamando de meu exército. Sabe, na ótica humana, nós, os seres humanos olhando, nós vemos escravidão, nós vemos um bando de escravos. Aos olhos de Deus, nós vemos um grande exército. Aos olhos dos homens, nós vemos lá um pastor de ovelha lá, cuidando das ovelhas do seu pai lá. Não tinha nem altura, não tinha nem tamanho, não tinha beleza alguma nele lá. Mas aos olhos de Deus é o rei de Israel, é o homem segundo o meu coração. Aos olhos humanos ele é um rejeitado, né? Mas aos olhos de Deus é um escolhido. Aos olhos dos homens não presta, né?
é amigo de pecador, se assenta à mesa de pecador. Aos olhos dos homens, não há beleza alguma para que nós desejássemos. Mas aos olhos de Deus, ele é meu filho amado, e eu dou todo o poder do céu na terra, debaixo da terra, toda língua vai confessar que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Então, a ótica humana é muito limitada. E nós não podemos pensar que Deus age e pensa do nosso jeito. De forma alguma. Aí você vê muitos pregadores, muitos pastores aí, o pensamento de Deus é dessa forma, é dessa... Não, para. O pensamento de Deus está além do nosso. Os meus pensamentos não são como os vossos, diz o Senhor. Lá no livro de Jeremias, Deus fala. Deus usa o profeta Jeremias para falar. Os meus pensamentos são maiores, meus caminhos são maiores. Então, a gente, muitas das vezes, perde muito tempo querendo descobrir, querendo uma explicação de tudo, sabe? Da forma que Deus trabalha. Deus é infinito. Deus é infinito e as obras de Deus são perfeitas em nossas vidas. E a única coisa que devemos se concentrar é em fazer a vontade dele. É a única coisa que você tem que se concentrar, é em fazer a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus sobre a tua vida. Aqui, ó, meu povo, os israelitas, meu exército. O povo não sabia colocar a mão na espada e Deus já estava chamando aquele povo de exército. Olha isso. Eu resgatarei meu exército. Lá no Egito era escravo, mas iria sair de lá, não escravo, ia sair de lá um grande exército, erguido por Deus, preparado pelo Senhor. Meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes atos de julgamento, quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com Faraó, Moisés tinha 80 anos. 80 anos. E Arão tinha 83 anos. Quer dizer, a diferença de idade de 3 anos. Quando Moisés nasceu, Arão tinha 3 aninhos. E Miriam era mais velha. Tanto é que Miriam acompanhou ali Moisés, no rio. Vamos lá. No versículo 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão: o faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue-a no chão na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. Olha isso. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. Tudo que Deus fala, acontece. Tudo que Deus revela, acontece. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. E é o tempo dele, não é o nosso. E nós somos cabeça dura. Achar que Deus vai agir no nosso tempo. Um dia para Deus equivale a 1000 anos. E 1000 anos equivale a um dia. Por que Deus já deixou isso bem claro na palavra dele? Esse verso. Para mim, 1000 anos equivale a um dia. E um dia equivale a 1000 anos. Por quê? Qual que é o propósito de Deus deixar isso na palavra dele? O propósito de Deus deixar isso na palavra dele é o seguinte. Vocês precisam entender algo. Vocês vivem até 120 anos. E um dia para mim equivale a 1000 anos. Então é para vocês viverem na minha dependência. Vocês têm que depender de mim. Que sou o Senhor de vocês, que sou o Criador de vocês. E criei para gerar frutos. E criei para vocês prosperar. Eu criei vocês para ser meu representante nessa terra. Então vocês precisam entender algo. Se eu deixei esse verso da minha palavra, foi justamente para vocês entenderem que eu sou Deus e que eu mando em tudo e acabou. É
só a minha vontade e não de vocês. Vocês são seres limitados, feitos do pó da terra, feitos à minha imagem e semelhança. Minha imagem e semelhança. Mas é o seguinte, o dia de vocês estão contados na face dessa terra. E o propósito que eu enviei vocês na terra é para me representar. E sabe como que vocês vão me representar? Amando o próximo como a ti mesmo. Me amando em primeiro lugar e amando o seu próximo como a ti mesmo. Assim vocês vão me representar. Porque se você vê uma pessoa necessitada no teu caminho e ajudar, vocês estão me representando. Se você vê uma pessoa com sede e dá água para ela beber, vocês estão me representando. Se vocês vê uma pessoa sem roupa, passando frio, e vocês ir lá e levar roupa, levar agasalho, levar cobertor, vocês estão me representando. Se vocês vê uma pessoa passando fome e vocês der de comer, vocês estão me representando nessa terra. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Talvez você se pergunte, qual que é o propósito de Deus na minha vida? É suprir a necessidade de outro. E alguém vai suprir a tua, porque nós não somos perfeitos. Tem certas áreas da minha vida que eu sou necessitado. E aí Deus precisa trazer uma pessoa que tem justamente aquilo que eu preciso. É exatamente dessa forma que Deus faz. É um dependendo do outro. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem e todo mundo tem falta de algo. Todo mundo tem coisas a oferecer, mas também todo ser humano tem algo que está faltando na sua vida. A pessoa pode ter carro de luxo, mansão, pode ter dinheiro na conta, milionário e tal, pode ter status, pode ter fama, mas sempre vai faltar uma coisa na vida dessa pessoa. Sempre vai ter um espaço. E se esse espaço já for preenchido por Deus, vai ter outro. Para outro ser humano preencher, porque ninguém sabe de tudo. O ser humano é limitado. O ser humano é limitado. Tem um potencial gigantesco? Tem. Tem. Uma inteligência que Deus dá? Tem. Mas ainda é pouco perto daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Perto daquilo que Deus pode fazer na vida de todo aquele que crê e busca a tua face. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. A serpente, aí, você vê, ó, os magos vai jogar lá o cajado deles, vai se transformar na serpente, porque Satanás é assim, ele gosta de repetir. Ele não tem dom de criar. Ele não cria nada, ele só repete, repete, repete. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Aí o Senhor disse a Moisés, o coração do faraó é duro, e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara, que se transformou em serpente. Então diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhes falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor, eu lhes mostrarei que sou o Senhor. Veja, como esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água, o Senhor disse a Moisés. Diga a Arão, tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Olha isso, olha o poder de Deus. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. 7 dias
se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Glória a Deus. Até aqui, amanhã nós damos continuidade nas pragas, né, do Egito. Olha só que interessante. Mais uma vez, os magos vão repetir, vão transformar a água em sangue, vão repetir, sabe? E é algo assim que eu tenho dificuldade de engolir, eu tenho dificuldade de lidar. É uma pessoa dando para Satanás aquilo que pertence a Deus. Meu, Satanás não é dono de nada, Satanás não cria nada. Satanás não cria nada, Satanás não é dono de nada. E aí você vê pessoas aí, ainda fala que é crente ainda fala que é crente, que é pregador, que é pastor, e fala e joga na internet aí, falando, atribuindo alguma coisa ao inimigo. Não, o inimigo é dono, o inimigo é dono de nada. O inimigo, ele copia as coisas que ele vê. As coisas que ele viu lá no céu, ele copia. As coisas que ele vê na igreja, ele copia lá, sabe? E aí eu vejo pessoas dando pro diabo coisa que não pertence a ele. Ele não é dono de nada, ele não é dono nem da sua casa, nem de onde ele está morando, nem da moradia dele ele é dono. É Jesus Cristo, está nas mãos de Jesus Cristo a chave do inferno e o poder da morte, sabe? O inimigo não tem nada, o diabo não tem nada, nada. Ele não é dono de nada. Então, assim, nem dos anjos que se rebelaram contra Deus, Satanás é dono. Os anjos, até os que se desviaram, pertencem a Deus. O diabo pertence a Deus. Foi Deus que criou Lúcifer, querubim da guarda ungido. Foi Deus que criou. Até o diabo, irmão, é de Deus. Veio de Deus. Ou você acha que Deus não sabia? Deus não sabia que Lúcifer ia se rebelar. Deus já sabia. Deus já sabia de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Nada pega desapercebido. Nada pega o desapercebido. Tudo está no controle de tuas mãos. Tem coisas que não tem explicação. Poxa vida, se Deus sabia, por quê? Se Deus sabia que Lúcifer ia se transformar em Satanás, por que criou? Tem perguntas que não tem resposta. Sabe? Tem perguntas que não tem resposta. Mas ele criou, porque ele quis. Ele criou porque ele quis, mesmo sabendo. Jesus escolheu Judas porque ele quis. Mesmo sabendo que Judas ia vender, ia trair com um beijo. Entendeu? Jesus escolheu Pedro, sabendo que Pedro ia negar ele 3 vezes. Por que Jesus escolheu, já sabendo que ia negar? Porque ele quis. Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, sabendo que esse homem, imagem e semelhança, ia desobedecer? Porque ele quis. Ele faz o que ele quer. Quem somos nós para questionar a Deus? Nós não somos nada para questionar a Deus, irmãos. Então, antes de questionar, vamos adorar, vamos glorificar, vamos se render. Senhor, eu me rendo à tua vontade. O Senhor tem controle de todas as coisas. O homem acha que tem controle de alguma coisa, mas não tem. A vida do ser humano é um sopro. É um sopro. Ele pode dormir e não acordar mais. Morrer dormindo. Pode morrer dormindo. Pode fazer uma viagem e não voltar mais. Pode ser arrebatado. O homem pode ser arrebatado. Está aqui pregando, está ali viajando, arrebatou. Acabou, sem explicação. Deus faz o que Ele quer. Deus é supremo, é poderoso. Deus é tudo. A razão de tudo isso aqui existir é Deus. É Deus. Qual que é a razão dos céus e da terra existir? É Deus. Deus é a razão de tudo. E acabou.
Não tem explicação. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no teu coração. Amanhã estaremos de volta. E amanhã nós vamos estar dando continuidade aí nessas pragas, né, do Egito. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E amanhã estaremos de volta aí, em nome de Jesus Cristo, para mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Fique na paz.